Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Adoremos o Senhor, adoremos e louvamos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, para não perder, né? Hoje, como nós estamos impossibilitados de irmos até o templo, hoje, como nós estamos impossibilitados de irmos até a congregação para nos reunirmos, então cabe a nós hoje estarmos através da live, através do Facebook, do YouTube, né? Outros pelo Instagram. Então não há motivos para você dizer que não pode adorar a Deus, porque hoje teremos muitas lives, teremos aí muitas pregações online. O inimigo pode querer fechar o templo, mas ele não tem como calar a nossa voz, ele não tem como calar a nossa pregação, ele não tem como roubar a nossa fé. E nós precisamos colocar a nossa fé em ação. E colocar a nossa fé em ação é nos manifestarmos através daquilo que o Senhor já nos deu, através daquilo que o Senhor já colocou nos nossos corações, através daquilo que o Espírito Santo tem nos feito todos os dias, nos lembrarmos da sua palavra em nome de Jesus. E eu estava aqui, já estou aqui desde as 4h30, 4 horas, meditando na palavra e tentando buscar inspiração, algo do Senhor para deixar uma mensagem. Nós estamos com o nosso coração muito triste, devido, muitos de vocês já devem ter visto aí no Google, devem ter visto aí nas redes sociais, aquele casal que sofreu um acidente aqui na BR-101, onde um caminhoneiro bateu numa moto, e esse casal são nossos conhecidos, são nossos irmãos, e a notícia que nós tivemos agora referente à esposa é muito triste, porque a medicina já desenganou. Só existe mais 1% de chance, mais 1% de chance para a medicina, ainda há 100% de chance para Deus. Então eu gostaria desse momento, queridos, de abrir esta live, colocando em prática a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Marcos, aleluia. Marcos capítulo 11, versículo 28 diz: Antes bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e as guardam, ou as praticam. E é isso que nós temos que fazer neste momento.
Esse é o momento de nós colocarmos a palavra de Deus em ação, praticar aquilo que ouvimos, que não sejamos somente como ouvintes da palavra, mas também como praticantes. Não adianta nós ouvirmos somente a palavra de Deus e não colocarmos ela em prática. Então que nós possamos, queridos, aprender a colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida. Porque quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, nós manifestamos o Espírito de Deus que habita em nós, para que Ele entre com providência a nosso favor, para que Ele interceda por nós com seus gemidos inexprimíveis. E neste momento, eu quero colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina uma oração infalível. E assim nós oramos neste momento, em prol destas vidas, em prol desta irmã que está lá no hospital agora. E ela está por um fio. Ela está por um fio. Só tem 1%. Mas que seja feita a vontade de Deus. Oramos em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como foi nos céus. Mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, nós queremos colocar esta irmã na tua presença, Pai. Neste momento nós queremos colocar as vidas deste casal. Nós queremos colocar, Senhor, todos aqueles que neste momento estão num leito de dor, neste momento famílias ansiosas, famílias aflitas, pela esperança. Meu Deus, este pai, este marido está, Pai, ele está grudado neste fio, neste 1% que a medicina declarou, para que o Senhor faça um milagre. Pai, em nome de Jesus, restaura, Senhor, restaura esta família, Senhor. Meu Deus, cura esta irmã, faz um milagre agora, Senhor. Restaura o fêmur, restaura o fígado, restaura o pulmão, restaura aquele rim, restaura, Senhor, o osso da bacia. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, para que o teu nome seja glorificado e exaltado e bendito. Que diminua eu para que o Senhor cresça, que diminua eu para que o Senhor seja louvado, adorado, meu Pai. Meu Deus, eu fico imaginando o coração deste marido, eu fico imaginando o coração deste filho, dos amigos. Ah, Paizinho querido, o Senhor colocou dentro de nós a esperança, por sermos seres imortais. O Senhor nos criou para sermos imortais. Mas pela queda do pecado, pela queda do homem, nós perdemos. E o pecado trouxe a morte. Mas a morte não significa o fim de tudo. A morte é o começo. Por isso, meu Deus, neste momento, ó Pai, eu te peço, estende as tuas mãos e faz um milagre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Aleluia, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor neste momento que eu quero trazer está lá em Mateus capítulo 12 e o versículo 22 em diante. Jesus, no capítulo 12, do versículo 22, Jesus ele cura um jovem cego e endemoniado.
A palavra do Senhor diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Jesus, e se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós podemos ver nesse texto que Jesus nos deixa um grande ensinamento. Nós podemos ver nesse texto que Jesus nos deixa um ensinamento sobre uma casa dividida, sobre uma casa que até pode ouvir a palavra de Deus, mas não coloca em prática. Jesus nos ensina que uma casa em que não há acordo, que não há comunhão, que não há oração, esta casa ela está prestes a ser destruída por falta de entendimento do povo. E no meio desta multidão nós podemos ver que lá em Lucas capítulo 11 e o versículo 28, ou melhor, o versículo 14, Jesus estava expulsando um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que quando saiu o demônio deste jovem, este jovem, além de ele voltar a falar, voltar a enxergar, ele ficou também livre daquele espírito imundo. E aí se levantam os fariseus, se levantam os religiosos e começaram a dizer que Jesus expulsava os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. Eles começaram a blasfemar contra Jesus. E outros tentando, eles pediam-lhe um sinal. Mas conhecendo eles os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo, toda casa dividida contra si mesmo, ela é destruída. A casa dividida contra si mesma, ela cairá, ela não persiste. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Como que Satanás pode permanecer com o seu reino, se eles lutam entre eles? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu, e se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Aleluia. Jesus está nos mostrando, querido, que nós precisamos viver em comunhão.
Jesus está nos mostrando que nós precisamos viver em comunhão. Não tem como subsistir uma casa, não tem como subsistir uma igreja, não tem como subsistir uma empresa, não tem como firmar nada onde não haja acordo, onde não haja comunhão, onde não haja entendimento. Mas o mais interessante é que lá no capítulo 11, do versículo 28 de Mateus, ou de Marcos, nós podemos ver que se levanta uma mulher. E quando o espírito imundo tem saído do homem, aquela mulher que era mãe daquele jovem, ela reconhece a autoridade de Jesus. E essa mulher, ela se levanta, ela levanta a sua voz no meio da multidão e ela diz: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que tu mamastes. Mas Jesus, ele, muito sabiamente, Jesus sempre dando glória a Deus, Jesus sempre levando toda exaltação, toda glória para Deus, ele diz: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Jesus nos mostra e nos dá esse entendimento. Em todo momento, Jesus, ele dá glórias a Deus, ele aponta para os céus, ele eleva toda a glória, toda a honra ao Deus Pai Todo-Poderoso. E ele diz: bem-aventurados que guardam a palavra, bem-aventurados que praticam aquilo que ouvem. Por que nós estamos vendo hoje esse caos, esta pandemia que estamos vivendo? Porque não há acordo entre os poderes federal, estadual e municipal. Estamos vivendo em desacordo, porque um querendo ganhar mais do que o outro, um querendo ser mais do que o outro, onde os poderes não estão preocupados com a saúde ou com a vida humana, mas sim em manter-se no poder, manter a sua posição. Os fariseus aqui, quando eles começam a blasfemar contra Jesus, nós podemos ver que eles têm medo de perder a sua posição religiosa, a sua posição farisaica. E assim, muitas vezes, nós, para manter a nossa posição, seja onde quer que estivermos, nós acabamos sendo farisaicos também. Nós começamos a dividir a casa. Quando começamos a falar mal do pastor, quando começamos a falar mal da liderança, quando começamos a falar mal do patrão, do nosso chefe, nós também começamos a dividir a casa na qual deveria estar unida. E esse é o momento em que as igrejas que eu falo templos, igreja que eu falo com denominações com nome diferente, se todos se levantassem e se unissem em oração, esquecendo a placa da igreja, porque a placa, ela não pode nos dividir. A placa, ela tem que nos identificar, mas não pode nos dividir. E com isso, nós precisamos nos unirmos em oração. Nós podemos ver que quando houve uma grande seca e uma grande fome em Israel, no tempo em que o rei, ele se casou com uma sacerdotisa, e houve 3 anos de seca e fome em Israel. Então Deus manda através do profeta, manda através de Elias, e disse: vai até o rei Acabe, e disse para ele que eu vou acabar com a seca, que eu vou mandar chuva sobre a terra. Mas o povo estava cansado,
O povo já estava humilhado, o povo estava com sede, com fome. E havia união, o povo se uniu diante das maravilhas que Elias fez, diante dos profetas de Baal. O povo reconheceu Deus, o único e todo-poderoso. Precisamos declarar neste momento, não dividir, mas nós precisamos nos unir. Pastores, igrejas, precisamos nos unir, crentes, cristãos, homens e mulheres que Deus tem levantado. Parar de nós estarmos idolatrando placas, idolatrando denominações, porque a minha é melhor, porque a sua é melhor, porque lá faz isso, porque aqui faz isso. Querido, o que nós precisamos excluir do nosso meio são os lobos devoradores, que não estão preocupados com o rebanho, mas sim em engordar o rebanho para o seu bel prazer. Esse sim nós temos que excluir. Esse sim, esses bodes subvestidos de ovelhas. Mas o povo de Deus tem que se unir, não importa a placa da sua igreja, não importa em que templo você congrega, esse não é o momento de nós estarmos idolatrando isso. Jesus está dizendo que uma casa, ela não pode, se ela estiver dividida, ela não pode subsistir. Irmãos que passam pela rua e não cumprimentam o outro irmão, porque é de outra denominação, não dão a paz do Senhor. A verdadeira guerra não está na pandemia, a verdadeira guerra está entre os cristãos, que ao invés de se unirem, estão se degladiando. Aleluia! Nós deveríamos estar unidos em jejum e oração. Se existe uma entidade essencial que não poderia ter sido fechada, é a igreja do Senhor Jesus. Porque a igreja ela tem muito mais relevância na sociedade do que qualquer outro poder. Porque a única que não vai ser destruída no dia em que o Senhor Jesus voltar, vai ser a igreja dele. A igreja vai subir com o Senhor Jesus. Mas todas as outras entidades e poderes serão destruídos. Mas a igreja do Senhor Jesus não será destruída. Ela vai subir naquele grande dia, quando o Senhor Jesus vier sobre as nuvens, e o Espírito Santo vai levar a sua igreja. Então, se existe uma entidade que ela é de extrema necessidade e é essencial neste planeta chamado Terra, é a igreja do Senhor Jesus. É a igreja do Senhor Jesus. Essa não poderia estar fechada, porque esta acolhe a todos. A igreja ela não faz acepção de pessoas. Na igreja nós encontramos uma palavra de conforto. Na igreja nós encontramos uma cura para as nossas feridas. Na igreja nós encontramos um abraço que pode curar muitas desilusões. A igreja ela pode nos auxiliar em todos os sentidos, onde podemos ter tudo em comum. Aleluia! A igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus não vai fechar. Quando Jesus, ele adverte, ele exorta os fariseus, aqui em Mateus capítulo 12, do versículo 22 em diante, quando Jesus exorta estes homens, e eles dizem que Jesus, ele está exortando, ele está expulsando demônios por Belzebu. O próprio Jesus diz, uma casa subdividida, ela não subsistirá, não tem como. Aleluia! Nós não podemos, queridos,
estar dividido como nós estamos. A igreja era para estar unida. Ah, mas pastor, porque o fulano faz isso, o fulano faz aquilo. Todos nós pecamos. Todos nós estamos em falha. Todos nós estamos em pecados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Precisamos rever os nossos conceitos espirituais. Precisamos rever os nossos conceitos referente a templo, referente à igreja. Aonde está alicerçada a nossa fé? A palavra do Senhor diz que se nós tivermos que guardar alguma coisa, devemos guardar o nosso coração, que é de onde provém todas as coisas. A palavra do Senhor diz que a boca fala do que o coração está cheio. Nós precisamos aprender a sentir a dor do irmão. Eu conheço muito bem este casal que sofreu este acidente. E o meu coração está muito apertado porque eu estou imaginando a aflição do coração deste pai, deste marido, que a qualquer momento ele está para receber uma notícia ruim, uma notícia triste. Não podemos colocar, queridos, nós muitas vezes queremos colocar panos quentes sobre os nossos erros. Nós sempre queremos dar uma explicação, nós sempre queremos dar uma desculpa para os nossos erros. Ah, mas nós vivemos pela graça. Mas entenda que a graça não foi de graça. Com tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, nós podemos ver que as pessoas, ao invés de se unirem em oração, elas se afastaram, elas abandonaram a congregação, elas abandonaram o convívio de irmãos, elas abandonaram a união. Alguns apostataram da fé, abandonaram tudo. Aproveitaram, queridos, a oportunidade e se desviaram dos caminhos do Senhor. E não é por aí o caminho, queridos, é nós estarmos unidos. O medo enclausurou as pessoas, o medo algemou as pessoas, o medo afastou as pessoas. Ei, deixa eu dizer um negócio para você, querido. O medo não é de Deus. Não estou dizendo que nós não devemos tomar cuidado, nos resguardar. Mas eu vejo que em todas as ocasiões em que havia pandemias, não igual a esta, mas outras piores que nós vemos passando na Bíblia, o povo, eles se reuniam para orar, eles se reuniam para clamar. Depois de 400 anos no cativeiro, o povo entendeu que não tinha mais jeito. Eles não conseguiam mais viver daquela maneira, estavam vivendo um suplício, eles estavam vivendo pela misericórdia. E o que eles fizeram no Egito? Eles proclamaram um culto solene e se reuniram e foram clamar ao Deus que ouviu e desceu dos céus para libertá-los. E se nós nos voltarmos ao Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados, Ele vai levantar um homem, um libertador, Ele vai levantar alguém nesta nação, que vai nos libertar desta pandemia, vai nos libertar desta opressão que nós estamos vivendo. Aleluia! A Bíblia me dá essa esperança.
A Bíblia, ela abre o meu entendimento. Às vezes eu me pergunto por que as pessoas não conseguem ter esse entendimento de que a palavra de Deus está aqui para nos orientar, para nos conduzir, para nos levar para o caminho certo, para nos fortalecer, não deixando que nós venhamos desistir. E por que tem muita gente desistindo, muita gente que está se afastando, ao invés de congregar, ao invés de nós nos ajuntarmos? Nós estamos vendo as igrejas vazias, estamos vendo as congregações vazias, estamos aceitando essa mordaça, estamos aceitando esta algema que estão colocando no crente. Eu estou falando, queridos, para crentes verdadeiros. Estou falando para homens e mulheres que realmente confiam na palavra de Deus. É tempo de nós nos reunirmos, é tempo de nós nos ajuntarmos, é tempo de nós unirmos a nossa fé em oração. Se queremos derrubar essa pandemia, se queremos derrubar Satanás, é unindo a nossa força. Não espere só pela oração do pastor, porque ele já está numa batalha solitária. Não espere pelo presbítero, pelo missionário, não. Precisamos estar todos reunidos. Quando Deus uniu o seu povo, havia um sumo sacerdote chamado Arão. Sacerdotes que foram levantados como seus filhos. Mas havia um homem que Deus falava face a face. Este homem era Moisés. E a quem eu o enviarei nos dias de hoje, diz o Senhor. Cadê os Elias que Deus precisa enviar? Acabamos com as orações, acabamos com os cultos. Mas tem uma coisa que não pode ser. Tem uma coisa que Deus não vai permitir acabar, é a sua palavra, porque ela diz: a minha palavra, ela não passará. Passarão tudo, menos a minha palavra, ela vai se cumprir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma casa subdividida contra si mesma. Olha só o que diz. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda igreja dividida, ela é devastada. Toda igreja dividida, ela é fechada. Toda família que não se une, que é dividida, há divórcio, separação, há um monte de tragédias e aquela família é devastada. Uma empresa que não tem organização, não tem união, ela fecha, ela vai à falência em todos os setores. Essa palavra não serve só para a igreja, essa palavra não serve só para o âmbito espiritual, essa palavra ela serve para todos os âmbitos que afetam a nossa vida material também. Quando não há acordo no casamento, tem briga. Quando não há discernimento, quando não há administração, quando não há concordância, empresas fecham, falem, famílias são destruídas. Jesus nos deixa aqui exemplos para nós estarmos buscando e vivendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo isso, irmão. Eu não sei se essa palavra serve para você, mas para mim serve. Mas quanto nós mais lutamos, quanto nós mais queremos, as pessoas parecem que se afastam cada dia mais. Igrejas que nós não tínhamos, igrejas que tinham 2, 3 cultos porque estavam cheias, lotadas. Nós podemos perceber nos dias de hoje que estamos fazendo sim 2, 3 cultos,
porque as cadeiras estão afastadas, há um distanciamento. Mas não é o mesmo povo que antes adorava o Senhor. Não é o mesmo povo que antes glorificava o nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda casa dividida em si mesmo, ela não prosperará. Não há. Toda casa dividida em si mesma, ela não prosperará. Ela não seguirá em frente. Precisamos nos unir. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos colocar a nossa fé em ação. Deus tem milagres para fazer no nosso meio. Nós podemos ver, a palavra do Senhor diz que Pedro havia sido preso. E ele estava algemado, e com ele em cada lado havia um soldado. Havia um soldado algemado com ele. Mais 2 na porta pelo lado de dentro, mais 2 na porta pelo lado de fora, mais 2 no portão. Mas a igreja se uniu em oração pela vida de Pedro. E quando a igreja se prostrou, quando eles se reuniram em oração, a Bíblia diz que desceu um anjo, os guardas adormeceram e os grilhões caíram, as correntes caíram, as portas se abriram e Pedro foi liberto. A oração tem poder, mas a oração, quando nós estamos todos reunidos, precisamos estar unidos em oração, precisamos estar em comunhão. Não perca esta oportunidade de estar esta semana na sua congregação, orando. Quando nós estamos reunidos em oração, maravilhas acontecem, milagres acontecem. Tenho visto muitos homens e mulheres de Deus se perguntar por que nos dias de hoje não se vê mais milagre como viam no tempo da palavra, no tempo da Bíblia, ou alguns anos atrás, quando nós ouvíamos falar de milagres. Porque aquele povo orava, aquele povo jejuava, aquele povo colocava em ação a sua fé, aquele povo colocava a sua crença em ação, eles saíam da sua zona de conforto. Mas estamos vivendo num tempo de consumismo grande, que precisamos trabalhar em 2, 3 empregos, a esposa precisa trabalhar, nós precisamos estar envolvidos nas coisas deste mundo, e acabamos, aleluia, nós perdemos a essência do que é vida. Aleluia. Porque nos envolvemos com coisas deste mundo, ficamos dependentes do dinheiro, ficamos dependentes do consumismo, quando na realidade, querido, nós precisamos ser totalmente, 100% dependente de Deus. Aleluias. Deus abençoe a tua vida, Adelar. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe a tua vida, Cláudio Omar. Amém. Deus abençoe tua vida, a tua casa. Não perca, queridos, não perca a esperança por causa da pandemia. Nós realmente, se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que nós estamos vivendo a sua palavra. Não espere melhoras, não. Mas busque a intimidade com Deus. Não espere você acordar amanhã e achar que tudo vai ser maravilha, não. Mas coloque a sua fé em ação.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Honre a quem tem que honrar. Ame a quem tem que amar. Lute por quem tem que lutar. Coloque em prática a palavra de Deus. Bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Bem-aventurados. Que não sejamos somente ouvintes da palavra, mas também praticantes. Tem pessoas que se colocam numa posição superior. Eu não preciso ir na igreja, eu não preciso orar, eu não preciso fazer isso, eu não preciso fazer aquilo. Então deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você é mais necessitado do que eu. Porque eu sou totalmente dependente de Deus. Não sou melhor do que ninguém. Sou fraco, sou falho, sou pecador, mas reconheço. Eu entreguei a minha alma, meu espírito, eu entreguei a minha vida nas mãos de Jesus. Eu já não tenho mais o livre-arbítrio. Porque quando eu tinha, eu só fiz besteira na vida. Quando eu tinha o livre-arbítrio, eu só vivia no pecado. Quando eu tinha o livre-arbítrio, eu me alimentava pelos prazeres do mundo. Quando eu tinha o livre-arbítrio, o pecado era delicioso. Mas a partir do momento que eu entreguei a minha vida, a minha alma, meu espírito e tudo que tenho e tudo que sou nas mãos de Jesus, eu também entreguei o livre-arbítrio. E eu disse: Senhor, governa para mim porque eu não sei governar. Administra para mim porque eu não sei administrar. E o Senhor mudou a minha história. O Senhor mudou a minha vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, queridos, eu quero deixar aqui uma pergunta. Onde está aquele povo barulhento? Onde está aquele povo que dava glória a Deus? Onde está aquele povo que glorificava e exaltava o nome do Senhor? Onde está aquela juventude? Onde está aquele povo que sumiu da igreja? Onde está aquele povo? Tem pessoas que o Senhor está com saudade de ouvir a sua voz. Tem pessoas que o Senhor está com saudade de ouvir a sua voz. Tem pessoas que o Senhor está com saudade da sua adoração, do seu louvor, da sua fidelidade. Porque quando você se afasta da congregação, quando você se afasta da comunhão dos irmãos, porque a Bíblia diz em Salmos, quão bom é que os irmãos vivam em comunhão. Pare de procurar Deus por lugares onde você não vai encontrar. Volte, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Adore ao Senhor. Adore. Adore ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia! Onde está aquele povo? Muito em breve vai sair uma notícia. Está muito breve a volta de Jesus. Aleluia!
Deixe o seu up, deixe o seu glória a Deus aí, deixe o seu nome aí para mim estar orando por você aí no final, em nome de Jesus. Jesus está voltando, irmão. Aleluia. Daqui a 20 minutos nós vamos estar participando da live da Igreja Sol da Justiça. Pastor Leonilson, pastor presidente, vai estar trazendo uma palavra aos nossos corações. Não saia daí não. Não saia daí. Daqui a 20 minutos, às 19h30, nós vamos estar aí então ouvindo e vendo a palavra de Deus através do pastor Leonilson. Amém, queridos? Deixe seu nome para que eu possa estar orando por você. Volte para o primeiro amor, porque senão gostaria de que você não ouvisse essa pergunta: onde está aquele povo barulhento? Aleluia. Para reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Aleluia. Onde está aquele povo? Que saudade. Eu já estou com saudade, irmão. Saudade da igreja cheia. Saudade daqueles irmãos perseverantes. Saudade daqueles irmãos que contribuíam, que estavam juntos. Não havia necessidades, porque os irmãos supriam as necessidades. Onde está aqueles irmãos que não tinham medo? Cadê? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Santo é o teu nome. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Vamos estar orando aí em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero deixar um abraço aí, o meu carinho, pastor Leonilson, pro Adelar, Claudiomar, Leonardo, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado, diz a Edna, Janiele, oh, aleluia. Reverendo, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos orar em nome de Jesus. Querido e amado Deus, Pai Celestial, Senhor, que esta palavra, ela venha de encontro aos nossos corações nesta noite, ó Pai. Meu Deus, que nesta noite, Senhor, nós podemos pegar esta palavra e gravar na tábua do nosso coração. E que esta palavra não afaste-se de nós, ó Deus. Que nós venhamos voltar ao primeiro amor, que nós venhamos voltar a congregar, que nós venhamos exercer, Senhor, a nossa fé, buscando estarmos em comunhão junto com os irmãos, unidos em oração, para que o Senhor atenda, para que o Senhor ouça as nossas orações e cesse esta pandemia, assim como fez, Senhor, Elias, quando Israel estavam 3 anos sem chuva e a fome já assolava a terra, meu Pai.
E o Senhor então envia Elias a Acabe, o rei, e disse para ele: olha, vamos cessar, vai acabar essa seca, eu vou mandar chuva sobre a terra. E assim, nesta mesma fé, nesta mesma esperança, que o Senhor levante homens como Elias para anunciar, Senhor, e cessar esta pandemia, que este vírus venha ser queimado, que este vírus venha cair por terra de uma forma sobrenatural. Mas a igreja precisa estar unida, a igreja precisa estar reunida, ela precisa estar em comunhão. E que o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor, e as nossas orações subam até as tuas narinas como um sacrifício vivo, com um aroma suave e agradável às tuas narinas. Que o Senhor venha inclinar o seu rosto para nós, e o Senhor ouça, meu Pai, nesta noite, ó Deus, todo clamor, toda oração. Assim eu oro, Pai. Também oro pela vida deste casal que sofreu este acidente, Pai, em nome de Jesus. Eu sei que Tu estás no domínio, no controle de todas as coisas, mas estende as Tuas mãos sobre a vida desta mulher, a vida desta irmã que está naquele leito de morte, meu Pai. A medicina disse que não tem mais jeito, ela tem só 1% de chance, mas 1% para o Senhor é 100%. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor ressuscitou Lázaro, o Senhor fez sair água da rocha, o Senhor fez chover o pão, maná, o pão dos anjos. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que criou os céus, a terra, o mar e todas as coisas, e só Tu, ó Deus, tens o poder da vida nas Tuas mãos. Ressuscita, Senhor, esta irmã de uma forma sobrenatural, e que o Teu nome seja glorificado, exaltado e bendito, e que diminua nós, Senhor, mas para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado em nome de Jesus. Assim eu oro e Te agradeço. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Deus abençoe, que nós possamos continuar aqui. Já já nós vamos ver a live, Pastor Leonilson. Eu convoco todos os solinos. Igreja Evangélica Sol da Justiça está compartilhando no seu Face, no seu Instagram, que você esteja no YouTube, e nós possamos estar ouvindo uma palavra aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, que você tenha um início de semana abençoada e próspera, em nome de Jesus.